Se você gosta de ler webtoons, então esse vídeo é feito especialmente para você. Essa obra é magnífica. Eu posso dizer sem medo que ela é uma das melhores que eu já li. E se você quer saber mais, então assiste esse vídeo até o final, porque você vai conhecer uma obra cheia de suspense. Mas antes, é claro que já vai deixando o seu like e também não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos futuramente como esse. E também não esqueça de ativar o sininho. Bora! Opa, eu sou o Siledari. Meus amigos, você conhece essa obra chamada Sweet Homes? Que também é muito boa? Então, essa obra que eu vou falar nesse vídeo é do mesmo autor. É tão boa quanto Sweet Homes. Eu posso dizer que ela é melhor ainda. Se você quer saber mais sobre essa obra Sweet Homes, então é só acessar o card aqui em cima que vai ser direcionada para o vídeo que eu falei dessa obra. Então, quando você terminar esse vídeo, corre lá, porque tá muito bom. Bastard é uma obra que consegue manter o mesmo nível do começo ao fim esse suspense, mas é mais voltado para aquele suspense psicológico, vamos assim dizer, com aquele clima mais dark, pesado, até o final mantendo você concentradíssimo na leitura. Sério mesmo, esse autor tá de parabéns porque ele consegue fazer obras magníficas com esse estilo. Posso dizer que esse autor tem o dom de escrever obras desse tipo. Ele tem outras obras, mas eu conheço só essas duas por enquanto. Essa webtoon não tem o que reclamar, e por sinal ela é fechadinha, completa, com 93 capítulos. Um ponto bastante legal e interessante de falar é que esse autor, que novamente eu tenho que falar dele, ele sabe exatamente o momento certo de terminar a história, sem prolongar mais ao ponto de ficar chato ou bastante cansativo. Não, nada disso. Ele termina no momento exato. Bastard foi exatamente isso, e Sweet Homes também. E o que me chamou mais atenção, e lógico, o motivo por ter eu lido, foi a história que pode ser pesada para alguns. Se prepare porque eu vou contar um pouco da história. O protagonista é esse estudante que mora com seu pai, que é um grande CO, que é um diretor executivo de uma grande empresa. Só que ele não é um simples pai. Por trás ele é um serial killer que adora sequestrar mulheres, mutilar elas e depois vender seus órgãos. E o filho da mãe ainda por cima finge ser um bom cara, ajudando pessoas, fazendo doações. Por trás ele não é nada bonzinho, como vocês devem ter percebido. Mas que ódio que você acaba tendo por ele. E seu filho, que é o protagonista, acaba virando cúmplice dele, ajudando ele nessas coisas. E o motivo do pai dele fazer essas coisas é que não há motivo nenhum. Ele faz simplesmente por hobby. Ele até fala isso. E a história parte daí, das ações do pai e o filho sendo cúmplice dele, não conseguindo escapar disso. Ele acaba tentando achar vários meios. Você vai vendo ele tentando treinar para poder ficar mais forte, para poder acabar com ele, como até ele fala, que quer derrotar esse demônio. Porque também o pai tentou matar ele quando era criança, jogando de um prédio. Por isso que ele tem esse corpo frágil dele. E isso também é a única coisa que ele tem de lembrança quando era criança, da cena do pai dele jogando de um prédio. E também ele tem vários outros problemas no corpo, como ele tem um olho de vidro, vários ligamentos dele rompidos e etc. Inclusive ele até sofre bullying na escola por causa disso, ganha apelidinhos como olho de vidro, frangote, até chamam ele também de deficiente, e por causa disso ele acaba sendo excluído na sala de aula. E como eu falei, ele vai tentando ficar mais forte, tentando superar esse corpo fraco que ele tem, treinando com esse cara que ele conhece na escola. No começo você vai pegando o ódio desse cara, mas depois você vai começando a gostar dele, simpatizar com ele. E ele até pergunta pro protagonista por que ele quer ficar assim tão forte, quem ele quer derrotar. E com essa coisa que eu falei lá atrás, que é meio pesado para alguns, é isso, da fala dele dizendo que quer matar o pai dele. Eu sei que o pai dele, lógico que não é nenhum bom pai, é um tremendo de um psicopata. Mesmo com o pai fazendo essas coisas, ainda assim não é errado dizer que quer matar o pai. Se o protagonista fazer isso, impedir o pai dele, conseguir derrotar o pai dele, vai impedir de sequestrar mais garotos, vai fazer o bem, né? Só que mesmo assim, no jeito que ele fala, com a frieza toda dele, ao falar isso sobre o pai, isso que faz mexer com você. E isso acaba sendo fantástico do trabalho das relações desses dois. E cada vez mais vai mexendo com você. Tem até alguns momentos que você pensa que o pai merece perdão. Ou se o pai dele não faz isso por amor ao filho, então vai surgindo meio que essas perguntas na sua mente na hora da leitura. E
também acaba rolando um mistério devido que você vê em algumas cenas que o protagonista é meio perturbado. E você até pensa que pode acabar sendo tudo isso coisa da cabeça dele. E eu, cara, certo momento eu fiquei doido com isso. E também talvez você até fica pensando, não é fácil o protagonista derrotar o pai dele? É só ir pra polícia. Então, fora que o pai dele é mega cauteloso, consegue esconder todas as evidências e não mostrando nenhuma, ele também começa a fazer joguinhos mentais com o filho, falando que sem ele não vai conseguir sobreviver nesse mundo, porque ele não tem mais ninguém, não sabe das coisas, é mega inocente. E isso é pura verdade, por causa que ele só viveu nessa bolha dele. Ele não sabe mais nada fora dessa bolha, porque ele é um mega riquinho e não teve ninguém pra ensinar aquelas coisas essenciais pra ele, por causa que ele vai pra escola, sim, mas tem outras coisas que você não aprende na escola, só em casa, com ensinamentos da sua família. E ele não teve isso. Ele começa a aprender essas coisas quando ela aparece na vida dele, o que é o primeiro amor dele e também o alvo do pai. E é muito boa e interessante a relação dos dois, porque você vê um mega extremo entre os dois. Ela é mega pobre, endividada, quase não tem o que comer. E ele é um mega de um riquinho filhinho do papai, como até ela fala. E ele não sabe a diferença dessas coisas, não sabe o valor do dinheiro. Ele acaba comprando coisas mega cara pra ela, sem saber o valor disso. E ele também vai até fazendo perguntas inocentes para ela, que é muito engraçado em algumas ocasiões. Inclusive até ela fala que ela não tem um quarto e uma TV em casa, que ele fica todo confuso com isso. Pra ele, todo mundo tem TV e um próprio quarto. A relação dos dois cada vez mais vai se intensificando e ficando muito bonitinha. E um aviso, o romance dos dois não é lento. E cada vez mais ele vai percebendo que não vai conseguir sobreviver sozinho, sem o pai. E cada vez vai ficando dependente, ficando mais forte, aprendendo mais sobre o mundo para combater o pai. E isso é muito legal, porque você vai vendo também as grandes diferenças de classe social que há no mundo, mesmo tão próximo a essa grande diferença. E essas cenas, a inocência dele sobre isso é muito engraçado. E voltando novamente para o romance entre os dois, é aquele romance bem mesmo de adolescente no ensino médio, e cada vez mais vai ficando bonito os dois. Ela vai colocando apelidinho nele, mesmo com esse corpo todo fraco dele, ele acaba virando o cavaleiro de armadura branca para ela, salvando ela em várias ocasiões, que eu acho muito maneiro. E ele vai aprendendo coisas com ela, por causa que ela, mesmo tendo uma dívida muito grande, ela não aceita a caridade dele, ela quer batalhar e pagar essa dívida com as forças dela, e ele vai aprendendo cada vez mais com ela essas coisas. Ela acaba virando a motivação dele de crescer. Ela perdeu o pai muito cedo, então ela sente culpa por não fez coisas com ele que ela queria, então ela é culpada por isso. E ele, como tem pai, só que ela não sabe o que o pai dele é, ele acaba falando coisas maldosas do pai dele, e ela vai ficando irritada com isso, só que ela não sabe de verdade quem é o pai, então acaba tendo esse conflito às vezes os dois, intensificando mais ainda a história dessa obra, e também o desenrolar dos dois devido a algumas vezes a mente perturbada que ele acaba tendo. E você vê também tem algumas caras de psicopata que ele vai fazendo, e até na hora da luta desses dois, você vê que o que ele faz com esse garoto na hora da luta é totalmente desumano, e também acaba tendo outra personalidade dentro dele que vai falando que ele é igual o pai, mesmo ele querendo acabar com o pai, ele é igualzinho. E mais uma coisinha que eu tenho que falar, que tem uma certa cena, cara, eu senti muita, mas muita pena dele, devido que ele não tem amigos, acaba sofrendo alguns bullying na escola, então o único dois amigos que ele acaba tendo é esse cara e essa garota, e ele acaba pegando os dois conversando, falando mal dele, vamos dizer assim, falando coisas que acaba tendo pena dele. Acabei tendo raiva nessa hora dos dois. Então essa foi a recomendação de hoje, que foi uma ótima recomendação. Se você não conhecia, recomendo mais muito a ler, porque cara, o final, rapaz, foi chocante. Teve uma revelação aí que eu nunca ia imaginar. Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça do joinha e também dá uma passada lá, porque você vai ver outras recomendações muito fantásticas. Então, novamente, obrigado, até a próxima.